É isso aí, galera. Vamos estar reagindo mais um vídeo aqui com vocês hoje. Hoje o vídeo é lá do Fute Análise. O título do vídeo: Como a maior liga quebrou. A queda do futebol italiano. Vamos estar reagindo aqui com vocês hoje. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo todos os créditos do canal do lado mano lá. E vamos lá pro vídeo. Houve um tempo, não tão distante, em que a Série A italiana era a liga mais reverenciada do planeta, que colocava a Premier League e La Liga no bolso. A liga tinha craques como Ronaldo, Zidane, Shevchenko, Maldini, Totti, Kaká e mais antigamente tinha Maradona, Baggio, Matheus, Platini, dentre tantos outros. Era o sonho de qualquer jogador jogar na Série A, pois chegando nessa liga era o ápice de qualquer carreira de jogador. Mas algo mudou. Agora deu lugar a escândalos, as arenas clássicas permanecem quase congeladas no tempo e a força comercial da liga simplesmente evaporou. Hoje a Série A vem perdendo espaço para ligas mais modernas, mais ricas e mais atrativas, especialmente a Premier League, que virou símbolo do futebol global. Então fica a pergunta, será que a Série A ainda tem como se reconstruir? Neste vídeo vamos mergulhar nessa história, da ascensão monumental à queda brutal, e entender se há um caminho de volta. Cara, realmente a Série A era uma liga que só jogava cracaço lá, mano. Zidane, Ronaldinho, Ronaldo Fenômeno, Kaká. Hoje em dia a gente tem ali uns lampejos ainda, né? Rafael Leão, não vou dizer que é craque o Pulisic, mas é um bom jogador. O McTominay tá lá, o De Bruyne tá lá, o Modric tá lá, mesmo que seja mais velhos, né? Ali em decadência, enfim, de carreira, mas, cara, eu ainda acho que a Liga Italiana ela ainda vai ser uma das mais fortes do mundo. Porque, cara, é inexplicável uma liga que tinha tanto relevância pro futebol, ainda tem, mas assim, a gente tá falando de relevância atual, né? E hoje em dia realmente caiu muito. Recentemente, nós do Fute Análise fizemos um vídeo falando sobre como a Premier League foi de uma liga fraca e sem mídia para a liga mais midiática com os melhores jogadores. Mas a Série A italiana é literalmente o completo oposto disso. E para entendermos melhor o porquê isso aconteceu, vamos voltar no tempo para entendermos melhor. Imagine a Europa dos anos 80 e 90. A cada rodada da Série A era transportado para um espetáculo quase mítico. Não era apenas futebol, era drama, era excelência técnica, era arte marcando presença em cada gramado italiano. A Série A reuniu os melhores do planeta, craques consagrados, futuros ídolos e gênios que atravessavam fronteiras só para viver o cálcio. O campeonato com os times mais fortes e midiáticos do mundo, times como Milan, Juventus, Internazionale e até times como Napoli, Roma, Lazio e Parma tinham times históricos e os torcedores se preparavam para ver magia com frequência. E esse domínio da Itália se refletiu em todas as competições europeias. Na principal, a UEFA Champions League, na extinta Recopa Europeia e na UEFA Europa League, antes chamada de Copa da UEFA. Todo ano, pelo menos uma delas sempre tinha um italiano na final. Na Champions, clubes lendários levantaram a taça. Milan e Juventus fizeram história com vários títulos, e Inter de Milão teve o seu último grande suspiro em 2010. Outros clubes como Sampdoria e Roma chegaram na final, mas bateram na trave. Na Recopa tinha um pouco menos de protagonismo, mas teve excelentes times ganhando, como Juventus, Sampdoria, Parma e Lazio ganhando. Mas a dominação de verdade vinha na Europa League, especialmente nos anos 1990, quando os clubes italianos um pouco mais fracos eram muito superiores aos de outras ligas. A bola de ouro também era dominada por jogadores da Série A. O cálcio era sinônimo de excelência, prestígio e paixão. Para torcedores da Europa, América Latina, Ásia e outros cantos do mundo, a Série A representava o ápice do futebol de clubes. Era onde estavam os melhores jogadores, os times mais competitivos e o prestígio internacional. E claro, nós não podemos deixar de falar que todo esse sucesso da liga se refletiu na seleção italiana também. A Azzurra venceu a Copa do Mundo de 1982 com vitória por 3-1 sobre a Alemanha Ocidental na final. Esse título foi especialmente simbólico, vinha um jejum de décadas sem conquista mundial, e a vitória consolidou o futebol italiano na elite global. Nos anos seguintes, a seleção permaneceu competitiva,
tanto que na Copa do Mundo de 1994 chegou até a final, e que mesmo perdendo, mostrava que a Itália continuava entre as grandes potências do futebol mundial. Esse sucesso da seleção reforçava internacionalmente a imagem de que a Itália não era apenas uma liga forte, mas uma verdadeira escola de futebol. E com isso, o estilo tático italiano se tornou um modelo para o mundo. Escola pesadíssima no futebol, velho. Escola pesadíssima. A Itália é referência em vários setores, não só na defesa. A galera fala que a defesa foi o grande carro forte da Itália. Beleza, né? Mas, cara, tiveram grandíssimos jogadores no meio-campo, no ataque. Historicamente, o futebol italiano é associado ao sistema defensivo conhecido como catenaccio, forte marcação, estrutura defensiva rígida, prioridade em não sofrer gols. Esse estilo fez parte da tradição italiana. Tão tal que a seleção brasileira com o Ancelotti, como você bem quiser falar, é, a gente sabe que com Dorival e com outros treinadores, que eu nem lembro mais o nome, a gente sofria muito gols. E com a chegada do Ancelotti, de fato, a gente deu uma melhorada na nossa zaga, muito por conta da escola italiana, né? E isso iria mudar a partir dos anos 80. Surgiu o sistema chamado zona mista, um híbrido entre marcação por zona e marcação individual, permitindo maior flexibilidade, transições rápidas entre defesa e ataque e adaptações táticas dinâmicas. Um marco da mudança foi a chegada de Arrigo Sacchi, técnico que rejeitou o futebol tradicionalmente defensivo e adotou um estilo mais agressivo, com marcações por zona, alta pressão, linha defensiva elevada e transições rápidas, e ideias inspiradas no futebol total de escolas como a holandesa. Sacchi implementou esse estilo tanto em clubes quanto na seleção italiana, ajudando a modernizar a reputação tática da Itália, mostrando que o Calcio podia ser eficiente, moderno, equilibrado e de alto nível técnico e tático. Esse equilíbrio entre defesa sólida e organização ofensiva, soma de tradição e inovação, tornou o modelo italiano referência global. Muitos times fora da Itália se inspiraram no esquema italiano para montar suas próprias filosofias de jogo. Depois de décadas dominando o futebol europeu e sendo a liga mais respeitada do planeta, algo começou a acontecer com a Série A. Não foi do nada, mas um processo lento, uma sensação de que a liga ficou presa no tempo desde aquela época. Enquanto a Série A dominava, porém relaxava, outras competições se reinventavam e avançavam rumo ao futuro. Enquanto a Premier League, a La Liga e até a Bundesliga investiam pesado na construção de arenas modernas, confortáveis e pensadas para o torcedor, a maioria dos estádios italianos continuou como relíquias do passado. Muitos são antigos, com arquibancadas distantes do gramado ou até com pista de atletismo, criando um ambiente menos envolvente para o público. Isso tornou o espetáculo menos atrativo para quem assiste ao vivo e para transmitir globalmente. Além disso, ao contrário de ligas como a inglesa, onde clubes próprios ou investidores privados impulsionaram reformas em novas arenas, na Itália a maior parte dos estádios ainda é municipal, o que complica investimentos e iniciativas de modernização. Outro ponto crucial foi a forma como a Série A estruturou seus direitos de transmissão. Enquanto a Premier League alcançou contratos bilionários e com enorme alcance internacional, impulsionando seu crescimento com receitas gigantes de TV, a Liga Italiana sempre esteve bem atrás nesses números. Essa diferença de arrecadação não é pequena, a Premier League arrecada cerca de 3,9 bilhões de euros por ano com direitos de transmissão, enquanto a Série A gira em torno de cifras consideravelmente menores, recebendo cerca de 740 milhões de euros. Mas agora vamos nos aprofundar ainda mais nessa crise. Chegamos em um ponto mais obscuro do vídeo sobre a Série A. Primeiro que a Série A também enfrentou um dos capítulos mais dolorosos da sua história, a falência de clubes históricos que por problemas financeiros graves foram obrigados a assumir, ou renascer e começar tudo de novo. Isso não ocorreu por incompetência esportiva, mas por crises econômicas e má gestão que afetaram profundamente a sustentabilidade de times que já foram pilares do futebol italiano. Um desses clubes foi a Fiorentina. O clube enfrentou uma grave crise financeira no início dos anos 2000 e foi oficialmente declarado falido em 2002. A equipe teve que ser reconstituída sob outro nome, Fiorentina Viola, e iniciar sua trajetória novamente nas divisões inferiores até alcançar a elite. Outros casos foram o do Napoli, que com dívidas milionárias, o clube sequer conseguiu a licença para jogar a Série B do campeonato italiano e, infelizmente, declarou falência.
Porém, esse renasceu sob a direção do produtor de cinema Aurélio de Laurentiis, mas precisou subir novamente até chegar à Série A em poucos anos. O Torino também declarou falência em 2005 e foi refundado como Torino FC, retornando ao futebol profissional posteriormente. Além de times como Bari, Siena, Messina e Ancona, que sofreram colapsos financeiros e também tiveram que iniciar suas jornadas no sistema de ligas italianas. Porém, o caso mais emblemático é o do Parma, clube que brilhou nos anos 90 com títulos internacionais, incluindo 2 Europa Leagues e uma Recopa Europeia, e que após o colapso do conglomerado Parmalat em 2004, foi considerado insolvente e permaneceu em administração especial por 3 anos, levando a ter desempenhos inconsistentes na liga. Mesmo se reorganizando, o clube acumulou uma dívida de 218 milhões de euros até que foi declarado falido em 2015. Esse endividamento enorme levou o clube a ser legalmente declarado insolvente e apagou sua entidade original. Para sobreviver, foi necessário criar uma nova entidade, Parma Calcio em 1913, que teve que recomeçar das divisões inferiores do futebol italiano. Esse caso mostra como até um time de grande prestígio internacional pode colapsar se a gestão financeira não for sustentável. Cara, com certeza, com certeza. Se tiver uma má gestão, o clube fale, se possível até sumir da face da terra, ele some. Porque a gente pode ver aí também aqui no Brasil, os casos como o de São Paulo, de Corinthians, o Flamengo quase que caía também. E, consequentemente, você caindo para uma liga mais fraca, no caso, uma segunda divisão, uma terceira divisão, é, cara, se você não colocar os pezinhos ali no chão e tiver uma boa gestão, o clube só vai falir, 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 falir e ninguém sabe o que pode acontecer. Tem a questão hoje em dia das SAFs aí, mas, cara, naquela época era mais difícil, né? Porém, isso não foi nada comparado ao que você vai ver agora. No coração da crise que começou a corroer a imagem da Série A está o Calciopoli. O nome Calciopoli é uma junção de calcio, futebol italiano, com o sufixo poli, inspirado em escândalos políticos italianos anteriores, e acabou simbolizando um dos maiores escândalos de manipulação esportiva da história do futebol europeu. O escândalo surgiu a partir de escutas telefônicas e investigações criminais que revelaram dirigentes de clubes italianos em contato com membros da arbitragem e com responsáveis pela designação de árbitros e tentativas de obter nomeações de árbitros favoráveis para seus jogos. No epicentro do escândalo estava a Juventus, então o maior clube italiano em número de títulos e referência no país. Figuras como Luciano Modi, diretor-geral da Juventus, e Antonio Giraldo, diretor executivo, foram apontados como principais arquitetos da rede de influência que buscavam interferir na escolha de árbitros para beneficiar a Juventus em jogos chaves. Eles se comunicavam com os selecionadores de árbitros Pierluigi Barreto e Paolo Bergamo sobre as designações dos árbitros. Essas escutas revelaram que Modi teve influência indevida sobre o processo de seleção, pressionando por árbitros favoráveis à Juventus, enquanto puniam aqueles que consideravam hostis. E um dos exemplos mais marcantes foi Modi supostamente ter trancado o árbitro Gianluca Paparesta em um vestiário, após uma derrota da Juventus, um gesto de domínio e controle. Embora negado por Modi, esse incidente evidenciou o clima de medo e pressão dentro dos círculos de arbitragem italianos. Mas o escândalo não envolveu só a Juventus. Além deles, Milan, Fiorentina, Lazio e Reggina tiveram seus dirigentes envolvidos nos esquemas de arbitragem. Dessa forma, o escândalo mostrou que a questão não era isolada, existia uma cultura de bastidores que tentava influenciar resultados da competição em vários clubes importantes. Em julho de 2006, após a investigação da Federação Italiana de Futebol, foram aplicadas duras penalidades aos clubes envolvidos. A Juventus foi rebaixada à Série B pela primeira vez na história do clube e iria começar a Série B com penalidade de pontos. Os títulos da Série A de 2005 e 2006 foram tirados da Juventus, com o de 2006 sendo entregue para a Inter de Milão. Milan, Fiorentina, Lazio e Reggina sofreram deduções de pontos para a temporada seguinte, variando de 3 a 15 pontos dependendo do clube. Luciano Modi e Antonio Giraldo foram banidos do futebol italiano por suas participações. Diversos árbitros e membros da arbitragem foram suspensos ou tiveram sanções devido ao envolvimento nas conversas. O impacto do Calciopoli foi muito além da punição imediata. Não foi apenas um escândalo isolado, ele deixou marcas profundas no futebol italiano, que reverberaram por anos.
O episódio deixou marcas duradouras na imagem internacional do futebol italiano, especialmente porque coincidia com a conquista da Copa do Mundo de 2006 pela seleção italiana, que foi ofuscada pelas revelações do caso. Muitos espectadores passaram a questionar a integridade dos resultados do campeonato, e isso reduziu o interesse global pelo Calcio, algo que outras ligas aproveitaram para crescer ainda mais. Além disso, vários dos grandes jogadores que haviam feito da Série A uma das ligas mais atraentes do planeta migraram para a Espanha, Inglaterra e Alemanha, ligas mais estáveis e com maior visibilidade internacional. Isso não só diminuiu o nível técnico do Calcio, como também afetou sua atratividade comercial. Clubes italianos começaram a perder receitas de transmissão e patrocínios por causa de uma reputação global fragilizada. Mesmo com uma rica tradição no futebol, a liga ficou atrás da Premier League e La Liga em termos de receita internacional, de direitos de TV e marketing esportivo, algo que moldou o sucesso futuro dessas competições. Antes do escândalo, clubes italianos frequentemente chegavam às fases finais das competições europeias. Após o Calciopoli, essa regularidade diminuiu e a Série A passou a ter menos representantes de peso nas quartas e semifinais das principais competições continentais, um reflexo da perda da competitividade geral. Como por exemplo, o Milan, o segundo maior campeão da Champions League, ficou 11 anos, você não ouviu errado, 11 anos sem sequer disputar a Champions League. Galera, vocês percebem que como que a pilantragem, velho, ela pode parecer a princípio uma coisa legal, né? A mentira, né? A pilantragem pode parecer uma coisa legal e consequentemente ela vai agravando a situação. Ela deixa de ser uma coisa que seria uma coisa boa pra, tipo, baixar o nível, né? Você percebe claramente aqui que a liga italiana, ela se prejudicou muito por conta dessas roubalheiras que tiveram aí em questão de arbitragem, né? Então, assim, velho, é muito difícil. A Itália tá chegando aqui aos poucos, né? Tá chegando, ganhou a Euro, a Inter chegou aí agora a duas finais de Liga dos Campeões, foi vice, mas é, chegou, né? Então, assim, cara, que negócio absurdo, velho. Negócio absurdo. Infelizmente, o Calciopoli não foi o único e nem o último caso de escândalo na Itália, mesmo que seja o mais emblemático da era moderna. Entre eles foi o Calcio Scomessi, na temporada 2011-12, em investigação envolvendo apostas ilegais que levou a banimento de jogadores e penalizações de clubes em várias divisões. E também teve uma bem recente, descoberta em 2023, adivinha, novamente o Juventus. O clube foi acusado de inflar falsamente os valores dos jogadores em negociações de transferências e, em outros casos, de mentir para os acionistas, e com isso o clube foi punido com a perda de 15 pontos no campeonato italiano. Ah, que é isso, mano. Os caras não aprendem, velho. Os caras, meu Deus do céu, velho. Os clubes mal subiram pra segunda, pra primeira divisão e, tipo, escândalo novamente. Cara, como é que pode um negócio desse, cara? Não aprende nunca, mano. Outro fator que fez a liga cair, e isso tem muito a ver com o Calciopoli, foram as longas hegemonias nunca antes vistas na Série A. Logo após o Calciopoli, com a Juventus fora da disputa direta naquele primeiro ano, e o Milan e outros clubes enfraquecidos, a Inter de Milão aproveitou para dominar o futebol italiano, vencendo 5 títulos consecutivos entre 2006 e 2010, e conquistando a histórica Tríplice Coroa em 2010. Mas depois, com a recuperação da Juventus, não como era antes, porém a própria Inter e os outros clubes ficando cada vez mais fracos, a partir da temporada de 2011-12, a velha senhora conquistou 9 títulos consecutivos da Série A, um domínio quase absoluto que durou até 2020. Negócio absurdo, velho. Que hegemonia desgraçada, mano. Não quero fazer esse vídeo só com coisas ruins, pois, apesar de todos os problemas e da queda de prestígio frente a outras ligas, a Série A nos últimos anos tem tido sinais de recuperação, além de uma competitividade que já estava adormecida, começando a retornar ao futebol italiano. Um exemplo de reforma do campeonato está em colocar os clubes com as finanças em ordens, sem acumular dívidas e focar em sustentabilidade ao longo prazo, e não em contratações imediatas.
Por isso a Série A hoje não consegue ainda fazer contratações bombásticas como a Premier League, até porque a Inglaterra está muito à frente da Itália no futebol hoje. Além disso, investidores estrangeiros estão investindo em times italianos, assim como na Premier League. Por conta disso, os times italianos estão voltando a competir bem nas competições europeias, chegando às fases finais, poucos ganhando de fato, mas já uma melhora significativa, com destaque para a Inter, que foi 2 vezes para a final da Champions League, com mais destaque ainda em 2023, que além da Inter, o Milan chegou à semifinal e o Napoli encantou a Europa com o seu futebol. Mesmo que a Inter de Milão não tenha conquistado a taça, chegar à final 2 vezes é um sinal poderoso de recuperação esportiva, demonstrando que a Série A pode voltar a criar elencos capazes de enfrentar os gigantes europeus. E outro fator que está deixando a liga ainda mais atraente é que depois dessas longas hegemonias, a Série A voltou a ser uma liga muito disputada lá no topo, com todo ano tendo uma grande imprevisibilidade e diferentes campeões nos últimos anos, como Napoli, Internazionale e Milan conquistando, e times como Atalanta, Roma e o próprio Juventus disputando lá no topo da tabela também. Um exemplo de competitividade foi quando o Napoli conquistou o título da temporada de 2025 com 82 pontos, com a Inter apenas 1 ponto atrás, mostrando como a luta pelo Scudetto ficou mais disputada. Depois de tudo que vimos, o auge da Série A, os problemas internos, os escândalos e hoje os primeiros sinais de recuperação, a pergunta que realmente importa é: será que a Série A pode voltar a ser aquilo que um dia já foi? Pois já vimos essa história de uma liga fraca e atrás das outras para se tornar a maior potência. Sim, estou falando da Premier League, porque a verdade é que hoje a Premier League representa o teto do futebol de clubes, com os melhores times e jogadores mais midiáticos, e a liga mais assistida do mundo, posto esse que já foi da Série A. Talvez a resposta para a pergunta se a Série A pode voltar a ser o que era antes e voltar a disputar com as melhores ligas está na própria Premier League, pois ela saiu de um lixo para a melhor liga. E nesse vídeo na tela está revelando a resposta dessa pergunta, mostrando a incrível história de superação da Premier League. Ótimo vídeo aí, galera, do nosso mano aí. De fato, a Série A ela tá voltando aos holofotes. Era muito bom assistir Série A, muito bom mesmo, até 2005, 2007, até 2010, né, quando a Inter ganhou a Tríplice Coroa com o Mourinho. Era muito bom. Espero que ela consiga voltar, né, a ser aquela liga forte que era antes e consiga trazer muitos títulos para a Itália. Então é isso aí, galera. A gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreve no canal, deixa o like, comenta aqui para engajar nosso vídeo. E é isso. Falou!